Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, o seu dia. Que a graça do Senhor esteja aí, o favor dele na sua vida. Eu oro por isso todos os dias, Senhor. Derrama favor sobre o nosso povo, derrama favor. Então, possua o favor do Senhor, em nome de Jesus. Como neve no verão ou chuva na colheita, isso não funciona, né? Imagina, neve no verão ou chuva na colheita. Assim, a honra é imprópria ao tolo. A Bíblia diz assim, o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Se eu dou lugar a tolices, a insensatez, e ainda assim eu quero ser honrada, a Bíblia está dizendo que é impróprio. Não é difícil encontrar pessoas incomodadíssimas porque elas têm a necessidade de serem honradas. Mas o comportamento é insensato. E elas não assumem responsabilidade pelo que elas estão fazendo. Muito pelo contrário. Elas sempre apresentam desculpas, os seus porquês, e é sempre tudo muito difícil. Muito difícil. Então, eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, mas eu quero honra, eu quero resultados. Só que, quando eu ouço uma palavra, recebo uma direção do que eu devo fazer, é difícil. Ah, não, mas isso aí é muito difícil. Não, mas isso é difícil demais. Como que eu vou conseguir? Isso é muito difícil. Escuta. Se você é uma autoridade na sua casa, pelo menos deveria, por exemplo, você é o pai, você é a mãe dessa família, e você quer ser ouvido, mas muitas vezes você se coloca no mesmo nível dos seus filhos, no mesmo nível. E olha que eu posso dar inúmeros exemplos. Mas eu quero ser um exemplo para os meus filhos. Que eles me apontem como um exemplo. Mas muitas vezes você está no mesmo nível que eles. Eles estão fazendo coisas que você jamais deveria concordar. E muitas vezes você está rindo. Você está avalizando. Entendeu? Ou, numa correção, você aponta algo para o filho que você não é exemplo. Ou o filho até vem e fala para você, não, mas escuta, você faz assim, você também faz. Você está no mesmo nível. Então, vai ampliando. Às vezes você quer uma honra que, na verdade, o seu comportamento não corresponde. Tem insensatez. É uma esposa insensata, um marido tolo. Você age com tolices. E aquele caso clássico, né? De sogra com nora. Olha a insensatez de uma sogra quando ela quer competir com a nora.
É assim, é absurdo. Ou mesmo, às vezes, a nora querer competir com a sogra. É tolice, é imaturidade. Talvez você está vendo que o seu filho está tendo um comportamento que vai prejudicá-lo e você tem uma influência sobre ele. Mas você não aponta, ao invés de você ir lá, falar, mostrar, não. A dependência emocional impede você de pontuar o que precisa ser corrigido. Então, abra o leque, porque eu encontro pessoas que estão incomodadas. Elas querem uma honra, mas elas não plantam para isso. É impróprio na vida delas. Porque elas ainda revelam amargura, uma raiz de rejeição que não foi curada, uma raiz de amargura que não foi arrancada, um comportamento infantil, imaturo. Às vezes a pessoa está sempre na defensiva. Muitas vezes ela está, ela nas costas, ela discorda, mas diante da pessoa, por conta da imagem, ela avaliza de alguma maneira. E assim, a pessoa vai vivendo e ela não corrige. E toda vez que é pontuado, mas isso é muito difícil. Eu quero honra, eu quero credibilidade, eu quero um lugar de honra, mas tudo é difícil. Eu ajo de forma insensata. A minha forma de falar, às vezes até as pessoas que você segue nas suas redes, tá aí. Você quer uma honra, mas aquilo muitas vezes diminui você. As coisas que você posta, que poderiam ser edificantes, talvez são fúteis. Talvez você critica o que alguém está ali postando, colocando, mas você vai lá e avaliza, curtindo, colocando uma mãozinha, uma risadinha, mas é falso, está criticando. Então, por favor, nós precisamos parar, porque eu vejo gente vivendo uma contradição. Tem pessoas que são tão contraditórias. Elas são cegas. Elas são tolas. Elas são imaturas. Elas estão cheias delas. Elas são dependentes da imagem. Elas são falsas. Falsas. Você já fez um levantamento de escrituras? Faça a sua própria pesquisa da quantidade de versículos que falam sobre falsidade, hipocrisia. Jesus não suportou os hipócritas. Ele falou com os hipócritas duramente. Tem gente que vive de forma hipócrita. Sabe? Se incomoda, critica, mas faz pior. É covarde, porque todo covarde é falso, é hipócrita. E o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. E aí a pessoa nunca vive a honra que ela poderia viver por parte das pessoas, do próprio Deus. Como que Deus vai honrar essa pessoa se ela não é um testemunho? Ela até dá testemunho, mas ela não é um testemunho.
Quando ela abre a boca, ela não edifica. O comportamento dela não edifica, não tem sabedoria. Ela cobra, às vezes, do cônjuge uma postura, mas ela não é um exemplo. Ela quer que o cônjuge dê a ela um lugar, uma honra, que, na verdade, a pessoa não tem trabalhado para isso. A Bíblia nos ensina como viver a vida. E a palavra, ela nos ensina a caminhar com sabedoria, e sabedoria começa temendo a Deus e fazendo escolhas à luz da palavra. É sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Jesus falou, ó, o seu falar seja sim, sim, não, não. Passou disso, é maligno, é de procedência maligna. Ó, seja sincero, seja uma pessoa só, não tenha uma mente dividida, não tenha um coração dobre, não viva aí com dualidade, com duas caras, com dois discursos. Escuta, viva com convicção, seja uma pessoa só. O que eu estou ordenando não é difícil, está a seu alcance. Basta você acreditar na verdade e não viver uma vida sem consciência da verdade. Você tem, se você tem uma dificuldade, tem que levar a sério, tem que parar e ir a Deus e dizer assim, Senhor, ilumina, faça a oração de Paulo, ilumina os olhos do meu entendimento, põe luz nas minhas trevas, porque eu tenho vivido de uma maneira que não está honrando o teu nome e está travando a minha vida. Eu quero uma honra diante das pessoas, na minha família. Eu quero que o Senhor me honre, me exalte. Mas Deus não pode exaltar orgulhosos, arrogantes, soberbos, gente amargurada, gente falsa, gente hipócrita, gente fofoqueira. Tem gente que fofoca. Meu Deus, como tem pessoas fofoqueiras, curiosas. É uma maldita curiosidade, é um vício. A pessoa ela quer saber, ela quer saber. Isso é falta de propósito. Quando você tem um propósito, sabe? Quando você tem um propósito que glorifica a Deus, quando você está alinhado com Deus, você não tem tempo para essas coisas miseráveis, lamentáveis. Então, nós podemos viver como a palavra de Deus nos ensina. Nós podemos tomar consciência através da palavra daquilo que não está funcionando, nunca funcionou, não vai funcionar. Se quer uma vida grandiosa, vá para um nível elevado. Homem afia homem. Você vive aí no meio de fofoqueiros? Saia disso. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes, Paulo falou. Então, não vai andar com gente curiosa, que só quer saber da vida do outro. Ame todas as pessoas. Mas tem gente que não dá para sentar na mesa. Não dá para estar à mesa com a gente. Tem assuntos que vão atrair problemas, maldições para a nossa vida. Tem coisa que é melhor você não saber.
pior, tem gente que a vida é questionar, entra em rebelião, deduzir. Tem gente que ama deduzir, ele deduz. Ele deduz, sem contar aqueles que são capazes de inventar, mentir, que é caluniar. Então, não aceite isso para a sua vida, não. Tudo que a palavra de Deus nos ensina, ela nos dá graça. Não é difícil fazer. Nós podemos ter uma vida elevada, amorosa, perdoadora, generosa. Nós podemos viver como a palavra de Deus nos ensina, dando alívio aos outros, sendo o exemplo dos fiéis na palavra, no trato. É uma delícia encontrar alguém que você sabe que é de confiança, que é uma pessoa séria, que é uma pessoa que guarda segredos, é uma pessoa que te dá tranquilidade. É terrível quando você está perto de alguém que só está te observando. Está o tempo todo te observando, tentando pegar, naquela curiosidade. Gente, isso é exaustivo. É uma delícia estar com gente que, sabe, tá ali, ó. Você tem tranquilidade, tem paz, tem liberdade, porque é uma pessoa de confiança. É uma pessoa sincera, temente a Deus, verdadeira. Não aquele tipo de gente que está jogando dos dois lados, que está te bajulando para tentar te controlar, que tem o discurso certo para cada pessoa para tentar controlar os dois lados. Você pensa que as pessoas não veem isso? Você pensa que não? Claro que vê. Isso é feio. É feio. A melhor coisa é você ser uma pessoa só, porque a gente ama lidar com gente verdadeira, gente sincera, sabe? Que se você se frustrar com ela, mas você se frustrou com a verdade. Com a verdade. Não aquele tipo de gente que tenta vender uma coisa, mas na verdade não é. E isso atrasa a sua vida. É o que o Espírito Santo está mostrando aqui, ó. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Ó, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Ó, nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Ouça a voz do Senhor, porque talvez você ache que o que está travando a sua vida não é. É o seu coração que não foi purificado da malícia, que não foi purificado da hipocrisia, da falsidade. Talvez era para você estar lá na frente e tem situações travadas na sua vida e a sua boca, sua malícia, suas deduções, as críticas, os julgamentos, talvez tudo que você não para ver. Mas é isso, é. E o Senhor está querendo o quê? O que ele está aqui apresentando? Talvez você ache que você precisa ir do outro lado do mundo para mudar alguma coisa. Não. É só fechar a boca, deixar a palavra entrar e purificar seu coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ter a sua visão purificada, coração purificado, escondendo a palavra no coração, como o salmista disse: escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Talvez tudo que você acha que você precisa
para vencer, para ser honrado, para ser promovido. Não é o que você precisa. Talvez você já fez cursos e faz anúncios na internet e tenta conexões e tenta um monte de coisa. E o Senhor está falando, não é nada disso. Eu estou trabalhando o seu caráter, seu homem interior. Você precisa se livrar desse orgulho, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ter autocontrole, se libertar da covardia, da falsidade, dos sentimentos miseráveis. Por favor, não é difícil fazer. Talvez você ache que precisa de tanta coisa, o Senhor está dizendo aqui, não. Não, o que está travando a sua vida são aquelas coisinhas que você trata como coisinhas, mas não são coisinhas. São aquelas mínimas coisas que você acha que é mínimo, mas não são. É aquilo que você acha que não é importante, mas é o que está bloqueando tudo. Talvez você foi criado nesse contexto. E o Senhor está dizendo, mas agora você tem que se tornar um Cristo, porque foi o que Paulo falou. Eu tenho dores de parto, eu estou sofrendo dores como dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Agora, nós recebemos a mente de Cristo, a palavra, que é Cristo. A palavra está em seu coração, na sua boca. Faça uso dela, porque talvez você sabe falar a palavra, sabe até pregar, só não sabe viver. Vejam que hoje ponho diante de vocês, hoje, vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, e amar e obedecer os seus mandamentos. Andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Obedeçam. Faça o que eu estou orientando. Não é difícil, não é essa coisa complicada que você acha, não é o que você está pensando, que está travando a sua vida, impedindo a honra, a glória. Não, é esse estilo de vida lamentável, tolo, insensato, esse comportamento insensato, essa sua maneira de viver desalinhada. Essas coisas que você trata como pequenas, mas não são. E se eu tivesse tempo, poderia dar tantos testemunhos para você. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, porque o orgulho é um Deus. A rejeição tem sido um Deus na vida de muita gente. A amargura, que leva a pessoa a viver com inveja, com questionamentos. Escuta, por favor. Uma boca pesada, crítica, precipitada. Talvez é o que controla a sua vida. Virou um ídolo. Eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Como a gente vê gente sendo destruída por conta da amargura, de uma boca pesada. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, até entra, mas é despejado. Até vê a glória de Deus, até experimenta os milagres do Senhor, mas logo está perdendo, está retrocedendo, e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Levanta, ouça a voz do Senhor, se encha do Espírito, seja guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito. Ei, você é um nascido de novo, viva como uma nova criatura, como um Cristo. Nós estamos nessa fé.
Escuta, o Neemias se deparou com gente que foi uma vergonha. Até profetas mentirosos, sacerdotes corruptos. Por isso que a nação estava aquela derrota, aquela vergonha, muros no chão. E ele foi lidando com tudo aquilo. Então vamos lidar. Porque o Senhor quer levantar os muros da sua vida, Ele tem vitória para você. Mas você precisa parar e dar ouvidos à palavra de Deus e passar por uma purificação. A palavra de Deus nos lava, nos purifica, nos limpa. Receba agora a consciência do Espírito e se alinhe com Deus. E você vai ver a honra do Senhor na sua vida, a glória do Senhor, o favor do Senhor. Você vai ver mudanças poderosas. Se humilha debaixo da potente mão do Senhor. E você vai ver o favor que Ele vai derramar na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo, cada vida querida, que a palavra tenha, Senhor, tocado profundamente os corações, discernido, dado a visão, a sabedoria, a inteligência do Espírito, movido cada pessoa que entende que está desalinhada, que está fazendo exatamente o que o Senhor reprova e está em toda parte. O Senhor já deixou claro, não haja assim, porque eu não vou poder honrar você, eu não vou poder levantar você, eu não vou poder cumprir. Senhor, que cada um entenda que a promessa não é incondicional, ela é condicional. Se você ouvir, se você obedecer, eu vou poder cumprir. Senão, a promessa está lá, mas ela não se materializa. Foi o que aconteceu com o grupo original. Tinha promessa, viu a terra, mas morreu no deserto, porque a boca era pesada, o coração era amargurado, a mente era escrava. E ao invés de honra, aquele povo atraiu desonra e vergonha, opróbrio. Ó Deus, que hoje a palavra tenha dado consciência da verdade para cada pessoa que ora comigo. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e declaro visão, a visão do Espírito. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que a visão do Espírito, a consciência do Espírito, o discernimento do Espírito tenha tomado conta dos corações, que eu deixe um povo, Senhor, transformado para a glória do Teu nome, que a Tua palavra tenha purificado mentes e corações, bocas, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, os clamores dos 52 dias. Amanhã, o terceiro jejum dos 52 dias. Domingo, batismo. E vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos chamou apenas para acreditar. Ele nos chamou para viver a fé intensamente todos os dias. Em cada momento, em cada desafio, devemos caminhar com a certeza de que não fomos criados para a derrota. Fomos criados para vencer. Por isso, levante-se. Fortaleça sua fé e enfrente a vida com coragem, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo da jornada.